a gente precisa saber fazer a pergunta certa para encontrar respostas certas. Eu vejo que muitas vezes a gente fica buscando soluções para algo que não é o que precisa ser solucionado. Então, às vezes a gente está lá no porque eu estou sufocada por causa da agenda do final do ano, mas se a gente não entende qual é a pergunta, qual é a situação que precisa ser resolvida, a gente fica buscando respostas que são mentirosas e essas respostas não vão aliviar o peso. Eu sou a Nicole Tomazella. E eu sou Lara Titon. E este é o Alternativas. A conversa que faltava no seu negócio e na sua vida. E você está ouvindo ao nosso episódio número 6. Sejam muito bem-vindos. O nosso episódio de hoje é para falar com você sobre alternativas para quando tá pesado tocar esse seu trabalho, esse seu negócio, né? Quando tá com aquele pesão lá nas costas. E para a gente começar, eu quero saber de você como que você se sente quando a gente fala que o negócio está pesado. O que vem aí no seu corpo? Porque quando nós falamos de peso, geralmente isso está envolvido com muitas atividades, uma agenda cheia, problemas que ficam aparecendo, aquele movimento de estar sempre apagando incêndio. E é muito comum estar pesado porque tá difícil trabalhar nessa área, porque eu tô sem funcionário, porque nós não batemos a meta, porque tá chegando o final do ano, porque eu tô com a casa cheia, porque meu filho ficou doente, porque tá faltando matéria-prima no mercado, porque o nosso preço tá muito competitivo, porque o mercado mudou, porque os sócios pensam diferente. O que fazer pra gente conseguir conversar? Essas são algumas coisas que a gente vê no dia a dia dos nossos atendimentos. O que mais que você vê aí, Nick, quando as pessoas trazem de que tá pesado? Tem também a questão de viajar muito a trabalho, embora no momento de pandemia isso tenha dado uma reduzida, mas agora as pessoas também já estão voltando a viajar, mas sempre teve essa questão de acabar viajando muito, ficar dormindo muito fora de casa e nas viagens acabar não conseguindo aproveitar, só trabalhar, então vai de hotel para o local de trabalho e volta correndo, de não conseguir desligar nunca, né? Então chega esse momento de férias, de final de ano, não conseguir descansar, não conseguir parar de abrir e-mail, de abrir celular, começar a perder a paciência com os clientes, achar as pessoas inconvenientes, ou também tem a questão de falar assim, poxa, quando eu entrei nesse negócio, quando eu escolhi essa profissão, eu imaginava que era uma coisa, e agora eu vejo outra coisa, eu vejo outros problemas que antes eu não via e parece que não é bem isso que eu quero, né? Antes eu via como uma oportunidade de ganhar dinheiro e agora com as mudanças não é assim aquela super oportunidade. Enfim, e às vezes realmente são as questões de quando a gente junta problema de casa e leva problema para o trabalho, ou problema do trabalho que a gente leva para casa, e aí a gente tem as cobranças da nossa família porque querem a nossa presença e não dá. Enfim, são muitos os fatores, né? E quem está nos ouvindo com certeza foi lembrando alguns conforme a gente foi falando, e vocês têm os de vocês próprios, né? Eu tenho os meus, a Lara tem os dela e você também tem os seus com certeza, né? Agora, uma coisa que eu penso, Lara, né, pra gente começar aqui a pensar em como que a gente lida, né, já que a gente trouxe peso, eu não sei você, mas assim, só de ficar falando alguns desses pesos, eu já fui sentindo no meu corpo, eu já fui sentindo na minha respiração, só de lembrar de alguns deles, né? Mas algo que eu sempre procuro entender é que quando eu identifico essas questões que são concretas, que são reais, eu também entendo que existem soluções reais. Então, se o problema é real, existem soluções reais. Então, como você falou assim, eu tô sem funcionário. Eu preciso, então, contratar um novo funcionário. Nicole, mas funcionário é difícil de encontrar. Então, eu preciso melhorar por exemplo, o meu departamento de gestão de pessoas, né? O meu departamento de gente e gestão para fazer contratações melhores, ou precisamos pensar no posicionamento da nossa marca melhor no mercado para atrair mais clientes. Ou se a agenda está muito tumultuada, eu preciso colocar um prazo para isso, né, Lara? Sim. A gente tá até nesse exato momento, nós estamos aqui gravando num domingo de verão, um dia lindo em ambas as cidades, né? Cada uma no seu lugar, e a gente tá aqui gravando no domingo. E eu exatamente estava aqui pensando, falei assim, será que vai dar tempo de almoçar na casa da minha mãe hoje? E tá nesse tumulto do final do ano. Então,
que são as coisas que vão deixando a gente pesado? E pra gente começar a entrar nesse ponto, o que a gente mais quer aqui é que você comece a identificar o que de fato tá pesado pra você. Sabe? Porque tudo isso, como a Monique tá falando, às vezes são coisinhas que a gente vai criando, né? Que são, é como se fosse assim, o frontão do negócio, né? Aquele letreiro luminoso. Mas o que tem por detrás do letreiro? É o que a gente chama o pano de fundo disso. Então a gente separou aqui perguntas que a gente costuma fazer para os nossos clientes quando eles chegam pra gente e falam assim: ai, tá pesado, eu tô cansado demais, não tô aguentando. E muitas vezes ele não sabe dizer bem certo qual é esse pano de fundo, sabe? Então a gente vai criando pequenas perguntas para chegar nesse lugar dele. Então pega muito com a gente aqui agora, porque a gente reuniu essas perguntas e a gente quer fazer essas perguntas para você. Até porque, né, Lara, é importante a gente falar, como a gente está trazendo questões de peso, e a gente trouxe aqui várias causas externas em relação a esse peso, o que realmente faz com que a gente vá ficando sufocado, a gente também percebe, né, nós duas já conversamos muito sobre isso, quanto que alguns pesos, eles ficam camuflados na nossa vida, né? Então, quando a gente faz essas perguntas para os nossos clientes, e nós vamos fazer isso agora aqui com você, é porque a gente está lá conversando com eles e a gente sente que tem alguma coisa ali, né, que é difícil de, até para nós, né, que a gente acaba, né, tanto Lara quanto eu, a gente acaba se aprofundando muito na gente, no nosso autoconhecimento, mas nem sempre é fácil a gente falar: não tô dando conta, né? Ou tô sentindo que as coisas estão ficando muito mais pesadas. Porque quando vem o peso, ao mesmo tempo, vem uma sensação de eu não posso parar, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Então, assumir que está pesado e precisa ser feito algo, é complicado. Então, assim, infelizmente, a gente não fala muito sobre isso. Os nossos clientes também não falam muito sobre isso. É preciso muito, assim, os momentos de sessão mesmo, né, Lara, para que eles possam perceber e a gente fala assim, tá, tem alguma coisinha aí, né? Então, como as pessoas não falam sobre isso, nós, duas lindas, maravilhosas, resolvemos falar sobre isso. Então, assim, vamos pensar agora realmente mais atentamente nessas nossas perguntas para ajudar você a identificar o peso e encontrar alternativas para isso, né? Porque é o nosso objetivo sempre. Bora lá, Lara? Vamos! Eu tô feliz com a quantidade de horas que eu trabalho? Eu tô feliz com o tempo que posso dedicar a mim mesmo ou à minha família? Eu tô feliz com o resultado financeiro que o meu trabalho está me proporcionando? Eu tô feliz com o resultado que os meus clientes têm comigo? Aquilo que eu quero para minha vida, o meu negócio, ele tá me aproximando ou me afastando do que eu quero? Provavelmente, enquanto eu estava aqui lendo para você essas perguntas, te fazendo essas perguntas, você começou a achar pontos aí. Ah, será que realmente está me faltando isso, esse tempo para minha família? Será que é realmente essa questão do que o trabalho está me proporcionando? Será que eu realmente estou feliz com essas horas todas que eu estou me dedicando? Eu acredito que você, além de ter se identificado em alguma dessas perguntas, você pode ter encontrado novas perguntas dentro de você e até soluções já, umas pinceladas de solução. Porque quando a gente encontra a pergunta certa, a gente também pode encontrar a solução certa para aquilo. Lara, esse ponto sobre as perguntas é essencial. Para mim, a gente precisa saber fazer a pergunta certa para encontrar respostas certas. Eu vejo que muitas vezes a gente fica buscando soluções para algo que não é o que precisa ser solucionado. Então, às vezes a gente tá lá porque eu tô sufocada por causa da agenda do final do ano, né? E existe aquele clima, né? Aquela energia densa de final de ano, né? De conclusão, de que a gente... É como se você estivesse de frente de uma parede e você começasse a ser pressionado contra essa parede. Tipo, o ano tá acabando. Ai, Deus, né? Então, fica aquele sufoco. E a gente, né? Tanto a Lara quanto eu, a gente já conversou que a gente quer parar de ter essa sensação de, cara, final de ano é para ser também uma época boa, né? Não é para ter um peso maior de final de ano. Mas se a gente não entende qual é a pergunta, qual é a situação que precisa ser resolvida, a gente fica buscando respostas que são mentirosas e essas respostas não vão aliviar o peso, tá? Então, isso é um ponto bem importante para todos nós prestarmos atenção. Se eu estou fazendo a pergunta errada, eu vou buscar solução errada.
E aí eu não resolvo, ou eu resolvo momentaneamente aquela situação. É tipo tomar o remédio errado, né? Eu tomo o remédio errado e não olho para realmente o que está acontecendo. E aí vou achando que eu tô fazendo alguma coisa. Exato. Então, assim, eu tô com uma dor de cabeça, eu sinto uma dor de cabeça e eu fico lá tomando, enfim, uma dipirona, qualquer coisa do gênero para dor de cabeça, mas eu não vou entender realmente, tipo, o que é realmente essa dor de cabeça. Eu me lembro até hoje quando eu descobri que a minha dor de cabeça era porque eu não enxergava, porque eu precisava usar óculos. Então, assim, eu poderia tomar remédio para dor de cabeça o resto da vida se eu não colocasse um óculos no meu, né, no meu rostinho. Então, a gente precisa realmente saber fazer as perguntas corretas, por isso que muitas vezes a gente precisa de um profissional, né, para nos ajudar. Por exemplo, recentemente eu estava atendendo uma cliente e aí ela estava me falando a respeito do quanto que ela estava sufocada, quanto que ela estava tudo muito pesado, estava muito difícil e que ela não estava dando conta das coisas, enfim, toda essa questão desse peso que ela estava trazendo. E aí eu fui buscar entender melhor sobre a rotina dela e ela me trouxe bastante a respeito da produção de conteúdo, né? Quem de alguma forma já está inserido no mundo digital, que é a nossa super realidade, né? Nem todos os negócios estão super inseridos no digital, mas em pouco tempo todos precisarão estar. E ela tipo assim, não, porque eu parei um tempo de produzir conteúdo, eu fiquei sem produzir conteúdo e agora tá muito difícil voltar porque eu perdi o engajamento, parece que eu perdi todo o trabalho que foi feito antes. Então, assim, o peso que ela estava carregando era muito mais sobre uma compreensão que ela tinha de uma exigência do mercado e de uma culpa que ela carregava por ela ter tomado uma outra decisão que não tivesse sido o que todo mundo fala que tem que fazer, que é produzir conteúdo para gerar engajamento e assim trazer clientes e assim aumentar o rendimento. E não que isso não precisava ser feito, mas o peso não era pela atividade de produção de conteúdo em si, era pela culpa que estava sendo carregada de eu não deveria ter parado, eu deveria ter feito o que todo mundo está falando para eu fazer, eu não deveria ter relaxado. Então, muitas vezes, nós temos essa sensação de peso por questões não tão práticas, como a gente falou antes, né? Do tipo, estou sem funcionário, preciso contratar. Às vezes a gente não percebe que a causa é estou me culpando, estou colocando uma pressão em mim de algo que é a minha compreensão sobre aquilo que está acontecendo. Esse é um ponto muito interessante, Nick, porque a gente tem uma tendência a sobrepor o nosso trabalho à nossa vida pessoal, né? E me parece, não conheço muito bem a situação dessa sua cliente, mas eu já passei por um momento muito parecido da minha carreira e esse é o ponto, assim, naquele momento que eu precisava de fato era olhar para outras questões da minha vida e aquilo não era um impacto gigante para o meu negócio. Era um impacto, mas não era um impacto gigante. Dava para ir tocando o negócio enquanto a vida em si pessoal se sobrepunha. Só que a gente tem uma tendência a sobrepor o trabalho à nossa vida pessoal. Então a gente fica naquela tendência de a gente vai tocando a nossa vida, porque geralmente ela vem com as situações dela e ela atrapalha as nossas metas, os nossos objetivos profissionais. E aí a gente acaba atropelando tudo e na verdade a gente carrega, a gente fica assim dançando com essa sobrecarga, com esse peso para os dois lugares da nossa vida, porque eu não resolvo minhas coisas pessoais e também ali eu tô esgotada nesse meu lado da vida. Então, para reunir tudo isso, eu quero muito que a gente entre agora para falar um pouquinho sobre esse papel do trabalho. Porque eu acredito muito que a gente tem essa tendência de colocar a vida num patamar abaixo do trabalho e das conquistas que a gente tem que ter, além de toda a questão cultural que a gente vem trazendo, evidentemente, mas principalmente sobre uma falta de compreensão sobre o conceito real do trabalho. O trabalho, ele é sobre servir, ele não é sobre mim, ele não é sobre o status que eu vou conquistar e toda a quantidade de dinheiro que ele pode vir daquele esforço que eu vou fazer. Mas ele é sobre o quanto eu estou disposta a colocar os meus dons e os meus talentos sobre esse lugar onde eu sirvo a vida, né? E a vida, em sistema de equilíbrio, retribui esse lugar. Vou explicar um pouquinho melhor, tá? Muitas pessoas costumam falar assim, o problema não é a falta de dinheiro, o problema é o meu negócio que não dá dinheiro.
O problema é que eu tenho que trabalhar nesse negócio ou nessa profissão porque aquilo que eu gostaria mesmo não dá dinheiro. A questão é que tudo dá dinheiro. Por fato, isso são profissões consideradas dentro do mercado, isso são negócios considerados dentro do mercado. A questão que está por detrás disso é de que lugar eu conduzo. Por quê? Existem pessoas, se você observar, em qualquer profissão, existem pessoas que são bem-sucedidas e pessoas que não são bem-sucedidas, ou dentro daquele negócio ou dentro daquela profissão. E qual que é a diferença entre esses dois grupos? É a postura diante desse trabalho. É de que lugar que eu faço isso? Porque o lugar do servir é aquele que eu não estou olhando só para mim. Eu tenho que ter um olhinho em mim, tem que ter um olhinho lá na frente, mas é o quanto eu posso contribuir para as outras pessoas através daquilo que eu tenho dentro de mim. Dos talentos e assim, eu nem sei se eu gosto de chamar de talentos, sabe, ou dons, mas eu vou botando todos esses nomes para cada um receber do jeito que gosta, assim. Mas é sobre isso, sobre talentos, dons, habilidades, né? Eu tenho até uma mentora que ela fala assim, é sobre aquilo que transborda em você. O que é aquilo que transborda? E aquilo que transborda em mim tem lugar dentro do mercado, porque ele pode servir alguém. Ninguém vem com algo que não pode servir. Todos nós viemos. A questão é, aonde que a gente coloca isso? Aonde que a gente adequa esse lugar e a gente continua exercitando e desenvolvendo esses dons, essas habilidades, porque ela não é uma coisa pronta, né? Vamos só deixar isso claro. Não é algo prontinho que você vem assim, pronto, serei o melhor médico do mundo porque eu tenho esse dom. Não, você pode ter o dom de olhar para as pessoas, olhar para a dor, olhar para as doenças, e aí você vai buscar um desenvolvimento, uma compreensão disso dentro da profissão estabelecida no mercado, que é a medicina, né? Então, isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Para você, Nick, o que é esse servir? Como que você olha para o trabalho nesse lugar de servir? Para mim, trabalho é quando eu entrego o meu melhor para o melhor do outro. Essa é uma visão. E assim, é bem importante, ouvintes, que vocês entendam que tanto a Lara quanto eu estamos apresentando visões de mundo. Então, toda a nossa explicação, ela parte da nossa visão de mundo. Na minha forma de compreender, eu vejo que todos nós, absolutamente todo ser humano que está vivo neste momento, ele tem um papel a realizar, ele tem um serviço a entregar. E a gente chama esse serviço de trabalho. E ele pode ser um serviço remunerado ou não remunerado. Por exemplo, uma mãe que cuida dos seus filhos ou que cuida dos seus pais, né? Pode ser por questão de saúde ou por questão de idade ou por qualquer outra questão. Ela presta um serviço, ela coloca o seu cuidado, o seu carinho, enfim, vários dons, várias questões pessoais a serviço de outra pessoa. E existem serviços que são remunerados. Então, para mim, trabalho não tem relação com dinheiro que se ganha. Daí você pode falar assim, Nicole, mas nós precisamos de dinheiro para existir. Sim, nós precisamos de dinheiro para existir. Só que não é isso que determina um sucesso de trabalho. Então, eu gosto sempre de desmistificar a questão do trabalho de trabalho e ganho de dinheiro. Então, trabalhar ou servir ao outro não necessariamente está relacionado ao quanto de dinheiro eu ganho. Mesmo que eu ganhe pouco, eu posso estar servindo. Porque daí entra a questão do peso. A gente está falando sobre questões de serviço ou de trabalho ou de negócio estando pesado. Se eu sinto que eu estou, né, para mim eu vejo realmente a gente como um canal de transformação, né? Então eu realmente visualizo na minha imaginação, no meu fantástico mundo de Bob, eu realmente vejo que eu recebo, né, dons de Deus, né? Dentro da minha crença, eu recebo dons de Deus, esses dons eles passam por mim e chegam até o outro. Então precisa ter esse canal de entrega. E eu falo que o canal em mim, eu preciso ser um canal limpo puro, para que o meu serviço chegue até o outro, para que os meus dons cheguem até o outro. Se esta minha entrega está sendo genuína e ainda assim eu não tenho um retorno financeiro em uma situação em que eu espero um retorno financeiro, aí o peso não pode ser sobre mim, sobre eu não ser boa no meu trabalho, sobre eu não entregar o melhor para o outro, mas às vezes me falta estratégias de como precificar o meu trabalho ou de como que eu posso entregar
esses meus dons de uma forma em que eu vou ter um retorno financeiro melhor. Então, para mim, são vários os pontos que eu vou separando em caixinhas para conseguir identificar qual é o peso e não transferir o peso de um lugar que não é. Então, eu não posso colocar um peso sobre mim, do tipo, eu não sou uma boa profissional, eu não estou fazendo bem o meu trabalho, ninguém gosta do meu serviço, se, na verdade, o problema é que eu não estou recebendo financeiramente aquilo que eu gostaria. Então, eu preciso entender realmente qual é o peso a partir daquilo que eu faço para, inclusive, poder falar assim, não, realmente, quando eu olho para o que eu sirvo ou qual é a entrega que eu faço para o outro, eu não estou satisfeita com isso. Eu não vejo que aquilo que eu estou fazendo pelo outro está realmente transformando para algo que eu gostaria. E aí existe um peso. Aí eu vou lidar com este peso. Então, talvez eu precise mudar de profissão, ou às vezes eu preciso passar por um processo de autoconhecimento para entender quais são realmente os meus dons, os meus talentos e quais deles eu quero colocar a serviço do próximo. Faz sentido isso? Total, total. Isso me lembra falar sobre essa montanha-russa que é a vida, sabe? Ela de repente, assim, de repente você dá aquela descida, aquele desespero, de repente você tá subindo, ufa, tranquilo, de boa, você dá uma respirada. Então, a vida tem esses momentos de altos e baixos, e é nesses momentos que a gente tem algumas alternativas. E uma delas é buscar conhecimento, desenvolver novas habilidades, buscar ajuda para clarear esse caminho. E você falou dessa montanha-russa, Lara, eu lembrei de algo assim que para mim é muito claro. De uma certa forma, eu acho que desde do momento que eu escolhi fazer psicologia, para mim era muito claro que eu queria trabalhar dentro de empresas, porque eu queria trabalhar com pessoas e eu queria, de alguma maneira, ajudar as pessoas a serem felizes fazendo o que elas gostariam de fazer. É lógico que não com essas palavras que eu estou falando agora, né? Lá atrás a palavra era outra, mas a ideia era essa. E eu já fiz isso, eu já fiz essa entrega, eu já servi a isso de diversas maneiras. Então, eu já fui psicóloga clínica, eu já fui professora, eu já fui assistente, analista e coordenadora de RH, consultora, coach, mentora, palestrante. Então, os papéis ou o tipo de negócio que é entregue, ele pode variar. O que eu preciso estar atenta é qual é o impacto que eu quero causar na pessoa, qual é o servir que eu quero causar nas pessoas. Se eu não tenho esta visão entre o que eu tenho, o que eu entrego, né, o quem eu sou, na verdade, né, quem eu sou, com o que eu sou, o que eu faço com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, qual é o resultado que eu tenho, qual é a contribuição que eu gero no outro. Se eu não tenho isso equilibrado, alinhado, isso gera uma sobrecarga, né? E isso gera também um desequilíbrio. E aí, quando a gente entra em desequilíbrio, Lara, o que acontece? Aí tudo fica muito pesado, fica confuso, né? Às vezes dá até a sensação de pânico, né? Porque eu não consigo lidar com aquela montoeira de coisas que está surgindo, e às vezes são coisas mesmo, fatos como a gente colocou aqui, às vezes é um turbilhão de sentimentos, né, que estão vindo, gerando pensamentos. Então, um ponto do que a gente falou aqui é sobre esse entendimento, né, de qual que é o meu grau de satisfação com isso que eu estou fazendo. Agora eu quero trazer um pouquinho para a gente falar sobre o outro lado, que é a forma com que eu conduzo aquilo que chega para mim. E esse é um outro ponto do peso. Então, um ponto é, né, se eu estou nesse lugar onde eu transbordo, como diz a minha mentora Ale Camila, desse lugar onde eu transbordo. E agora o outro ponto que a gente tem que olhar é como é a forma com que eu estou conduzindo tudo aquilo que chega para mim, de que lugar que eu estou agindo. E nesse ponto, a coisa mais importante é a gente separar o milho bom do milho ruim. Porque a tendência é a gente enfiar tudo dentro do mesmo saco, sabe? E aí depois pipoca que estoura, pipoca que não estoura, ou aquelas coisas ruins aquele milho ruim começa a contaminar todo o outro milho que estava bom. Então, assim, eu gosto até dessa analogia, assim, de dar uma sentadinha e você separar milho por milho, sabe? E você fazendo o bolinho do milho bom e do milho ruim.
que é o que? A gente trazer essa clareza, sabe? Buscar essa clareza, esse refinamento do que a gente está te perguntando. Onde é que isso está pesando? E eu vou dar aqui um exemplo para você de algo bem recente que aconteceu com a gente, tá? Hoje é domingo, hoje a gente está gravando aqui, é um domingo de dezembro. A gente tinha programado, a gente fez uma agenda para gravar todos os podcasts, uma agenda que foi bem difícil de encaixar na vida de cada uma das duas, ainda mais um turbilhão de final de ano. Então a gente está gravando isso dia 5 de dezembro de 2021, tá? A gente tinha programado para gravar no sábado, ontem. O que aconteceu? Eu estou num processo de mudança de casa. A Nicole também tá. Cada uma do seu jeitinho, um pouquinho diferente para cada uma das duas. Mas eu estou num processo de mudança de casa. Só para contextualizar aqui. O que aconteceu? Ontem, quando estava chegando perto do nosso horário de gravar, eu estava exausta. Mas eu estava muito exausta, assim, a minha mente não estava processando. Eu fui tentar mexer no conteúdo que a gente ia falar hoje, eu não estava conseguindo raciocinar. E meu corpo estava dando sinais de exaustão. A Day até virou para mim e falou assim, meu Deus, como que você vai gravar com essa cara? Aí, foi muito difícil para mim decidir mandar uma mensagem para Nicole. Eu mandei mensagem falando assim, amiga, eu sei que você vai ficar chateada comigo, porque foi muito difícil a gente conseguir agendar esse sábado pra gente gravar, mas eu tô muito exausta. Eu não sei se eu vou conseguir estar ali e conseguir entregar alguma coisa. Enfim, mandei pra Nicole, a Nicole estava ocupada na vida dela, e aí fiquei eu com os meus pensamentos. Eu com os meus pensamentos, comecei a pensar assim, poxa, Lara, você tá sendo uma fracote, né? Respira fundo, cara, toma alguma coisa e vai lá e grava esse negócio, vocês não estão conseguindo essa agenda, como que você vai boicotar o negócio nessa altura? E comecei a me questionar se eu realmente não estava boicotando a nossa programação de estar aqui por alguma questão, que fosse, sei lá, minha criança querendo assim, eu quero gravar isso agora e tal, eu queria gravar outra hora. Fosse uma birra qualquer. Tipo uma birra, exatamente. Só que, e aí eu até mandei mensagem pra Nicole e falei assim, amiga, é o seguinte, esquece o que eu falei, vamos gravar, tal, já dei uma melhorada aqui, vamos gravar. E aí recebo uma mensagem dela falando assim, olha, tá tudo bem, a gente não precisa gravar hoje. O que você acha da gente trocar o nosso domingo, o nosso sábado pelo nosso domingo? Então hoje você pega e descansa o que você descansaria no domingo, e aí a gente troca e grava no domingo. Falei, nossa, maravilhoso, saiu um peso das minhas costas. Quando a Nicole trouxe isso, eu sentei para pensar em tudo isso que estava me atazanando. E eu falei assim, caraca, eu não posso seguir desse jeito, tá ficando muito pesado. Meu corpo não tá aguentando, eu não tô aguentando ir pra academia, que é uma coisa que eu amo fazer. E eu tô tão no estado de exaustão que eu não tô sentindo nem culpa por não estar fazendo as coisas que eu gostaria de estar fazendo. Como, por exemplo, seguir a minha dieta, meu plano de academia e tal, seguir a minha sequência, a minha programação de produção de conteúdo, os meus atendimentos. Eu não tô nem sentindo culpa. E como eu não tô sentindo culpa, isso tem um aviso importante. De repente eu sentei e comecei a perceber, eu tô numa mudança de casa. Um pouquinho antes de eu mandar aquela mensagem pra Nicole, eu tava vendendo alguns móveis da minha casa. E quando eu entreguei aquele móvel, na hora que eu entreguei para a pessoa que veio retirar, eu senti, foi aquela hora que eu despenquei, que meu corpo não estava mais aguentando. Então, hoje eu cheguei para ela, eu falei de manhã, eu falei, amiga, o que está acontecendo é que essa mudança toda está mexendo comigo. Eu queria estar podendo só olhar para minha mudança, porque eu estou tendo que me desapegar de muita coisa que levou anos para eu conquistar. E cada coisinha que eu pego para desocupar, para entregar para alguém, essa coisinha tem uma história. E ela precisa de uma despedida. E cada movimentinho desse que eu faço consome uma energia gigante em mim. Tão gigante que eu tô aqui com os olhos já cheios de lágrimas, só pensando nas últimas coisas que foram ontem. Então eu queria estar olhando para essas coisas, mas a vida pede com que eu continue trabalhando, que eu continue entregando as outras coisas com que eu tô comprometida. Então esse é o momentinho, gente, que eu tô falando para você, de você separar o milho bom do milho ruim. E às vezes é bem você sentar numa mesinha sozinho e pegar grão por grão e começar a entender, colocar cada coisinha no lugar certo, sabe? Não é meu trabalho que tá pesado, não é o podcast que tá pesado pra mim. O que tá pesado é que eu tô vivendo um movimento de mudança, isso tá causando muitas emoções em mim, eu tô precisando fazer algumas despedidas. E o que eu preciso? Pedir pra quem tá perto de mim aceitar que eu vou tá um pouco mais molinha, que eu não vou estar com a mesma velocidade. Então, qual é o milho bom e o milho ruim que você precisa separar hoje?
Lara, enfim, a gente já conversou um pouco sobre isso hoje e eu reconheço muito a sua coragem de trazer isso pra cá, né? Uma das coisas que esse podcast tem feito muito com nós duas é de colocar as nossas vulnerabilidades, assim, pra fora, né? E lógico que isso é muito bom pra nós duas, né? A Lara e eu falamos muito sobre o quanto que tem sido muito bom pra nós gravarmos isso, porque tem realmente nos ajudado em vários processos de cura, mas a gente quer realmente trazer para você, ouvinte, muitas histórias que nós sabemos, tanto por nós quanto pelo que nós ouvimos dos nossos clientes, que essas histórias não são bobas, sabe? Que existem pontos que são realmente importantes e que é realmente o que está trazendo peso para nossa vida e que a gente se acha um babaca se a gente pensa nisso, né? Então a Lara, por exemplo, olha o tanto de peso que a Lara ficou carregando ontem e que como que a gente podia tirar o peso? Simplesmente ela falar assim, Nicole, a gente pode gravar num outro dia, a gente consegue remarcar essa nossa agenda? Não tô aguentando, eu estou exausta. Então, olha só, para ela conseguir simplesmente fazer isso para alguém que é parceira dela, que conhece muito ela, que não ia querer matá-la, ela colocou um monte de peso em cima dela e isso prejudicou ainda mais a dor dela. Então, assim, vamos imaginar que a Lara não tivesse me mandado essa mensagem ou que a gente tivesse ficado lá com o, tipo assim, amiga, esquece, vamos gravar, já tô melhor aqui, vamos lá. Ela estaria aqui gravando esse nosso podcast de hoje, mas ela não estaria inteira. Então pode ser que gravar o podcast teria sido, sei lá, a gente leva mais ou menos 2 horas para fazer isso daqui, ela ficaria 2 horas tensa, pesada e provavelmente ao final do podcast ela não ia conseguir curtir a praia na Ilha da Magia depois. Ela ia, tipo assim, sei lá, talvez se jogar no sofá e ficar exausta, sem conseguir comer direito, sem conseguir fazer nada direito. Então, a questão do peso na nossa vida, ela está muito relacionada a isso, a conversas simples que nós não nos permitimos ter, de pedidos de ajuda simples que nós não fazemos, de achar que nós temos que dar conta de coisas que a gente não precisa dar conta naquele momento e principalmente de não olhar para a nossa realidade atual e falar, cara, é isso que eu tô vivendo, né? Então, como a Lara falou, eu tô mudando de casa. Para quem já mudou de casa, sabe o trabalhão que é mudar de casa. Só que a mudança de casa da Lara é que ela foi assim, né, bem discreta, porque não é simplesmente uma mudança de casa que ela está fazendo, né? Existe uma mudança muito maior por trás disso. Então, assim, é uma mudança muito grande, assim como também eu estou numa mudança muito grande na minha vida pessoal e não tem como eu simplesmente ignorar que tem muita coisa acontecendo na minha vida pessoal e falar assim, não, vamos lá, né? Você tem que trabalhar, você tem resultados para entregar, os clientes estão aí. Eu preciso levar em consideração o que está acontecendo na minha vida de forma geral para que então eu lide com as questões para as outras questões, inclusive com foco no meu trabalho, porque senão fica pesado. Então, eu já falei isso num outro episódio, de que aquela frase, aceita que dói menos, ela é muito importante, né? E aceita que pesa menos, então aceita que você está no processo de mudança, aceita, por exemplo, que o seu filho nasceu ou que o seu filho está para nascer e você tem questionamentos ou tem cuidados a respeito disso, ou que você está mudando de casa, ou que, sei lá, começou a namorar, porque isso também faz diferença, né? É um rolê diferente. Então, existem muitos fatores da nossa vida que interferem, né? Seja uma questão de doença, eu tô com medo de alguém ficar doente, ou medo de eu ficar doente, ou mesmo questões assim, né? Por exemplo, eu fiquei aqui arrastando uma decisão de fazer uma viagem no final de ano para um retiro, para eu ficar isolada, mas eu falava assim, gente, eu vou estar com pessoas e o meu sobrinho acabou de nascer e eu sei que se eu for me encontrar com outras pessoas, o meu irmão não vai deixar eu ver meu sobrinho quando eu voltar de viagem e eu vou ficar morrendo de saudade. Então, essa escolha de fazer uma viagem, que é algo que para mim seria muito importante, mas que de alguma forma vai fazer com que eu fique sem ter contato com a minha família por alguns dias após o meu retorno, foi algo que estava pesado para mim, até que eu respirei e falei assim, Nicole, né, como a Lara falou, separa o milho
bom do milho ruim. Eu comecei a olhar o que é valoroso para mim. A minha família é valorosa para mim? Demais, assim, para mim a minha família é a coisa mais importante. Ao mesmo tempo, na hora que eu olho pro ano que eu vivi, para as mudanças que eu tive, eu falei assim, eu preciso muito desse retiro. Assim, se eu não fizer esse retiro, eu vou entrar em 2022 catando cavaco, e eu não quero isso. Então, aí entra essa questão de começar a identificar onde está o peso, onde está a dificuldade, para que eu tome, né, como a gente falou, que você tenha a alternativa para que você escolha a solução necessária para realmente lidar com aquele peso específico, que não é do tipo, eu não gosto mais do meu trabalho. Nossa, será que a gente tem que desistir do podcast? É o podcast que tá pesado? Não é o trabalho. No nosso caso, tá? Pode ser que o seu realmente, que quando você olha, você fala assim, cara, eu odeio o que eu faço. E aí, ok, aí a alternativa é realmente olhar para aquilo que pesa, e se é o peso que é o negócio, o peso é um negócio, o peso é a profissão, aí a gente tem que olhar para isso, né, Lara? Sim, amiga, é exatamente isso. E daqui a gente pode partir para um próximo estágio, que é o estágio de definir barreiras. Que é barreiras não, vamos falar assim, definir limites. Os boundaries. Os boundaries, eu tô tentando traduzir aqui, mas eu acho que é o melhor significado, né? Porque ele é tipo ao redor de mim, né? Mas vamos lá, vamos chamar isso aqui o próximo estágio da gente começar a definir limites, tá? O que acontece? A gente reconheceu o território que você está. Quando a gente separou o milho bom do milho ruim, a gente começou a reconhecer um território. Quando a gente reconheceu esse território, a gente tem que ir lá e delimitar esse território. Sabe? Como se a gente for lá e botar uma cerquinha. Imagina dessa forma. Tipo, eu dou conta dentro daqui. Isso! Nesse momento, esse é o território que eu tô reconhecendo. Então, qual é o meu território? Só para você entender que eu expus a minha situação aqui. Eu estou num momento de mudança, uma grande mudança. Que eu ainda não vou revelar, mas daqui uns dias a gente revela. É uma grande mudança, como a Nicole falou. E é um momento, então, de grande mudança na minha vida pessoal, que é um relocamento da onde a gente vive para um outro lugar onde vai ser uma nova casa, um novo lar. Então, esse é o meu território no momento. É uma mudança grande, uma mudança que eu preciso me despedir de certas coisas, que eu preciso criar uma nova coragem para fazer esse movimento, aonde eu estou criando um novo lugar também dentro do meu negócio, porque meu negócio acompanha essa mudança também, e toda a minha família aqui está vivendo esse movimento de mudança. Então, esse é o território que está reconhecido agora. E o que acontece numa mudança? O que acontece para você no meio de uma mudança? Porque eu estou falando o que acontece comigo. A gente sabe que para o ser humano isso é uma das maiores movimentos de vida que causam muito estresse, que é a mudança. Por mais que você queira, esse é um dos movimentos do ser humano que mais causa estresse, uma mudança. Mas para mim isso é uma coisa muito grande, porque eu sou uma pessoa da casa, eu sou do ninho, eu gosto de cuidar do meu ninho. Então tudo que tem aqui dentro foi tudo muito intencional. Até tem um poema maravilhoso da Viviane Mosé que ela fala assim, minhas paredes são minha pele, sabe? E ela vai falando disso, e eu me vejo muito nesse lugar. Eu quero ver até se eu coloco esse poema aqui pra gente num outro momento, porque eu não sei de decor. Mas eu sou essa pessoa, assim, que a minha casa, sabe, minhas paredes são minha pele. Então tudo que tá aqui dentro foi construído durante muito tempo. Então isso pra mim, esse movimento, é um lugar muito importante. É um lugar que eu preciso dar um espaço bem grande nesse meu território, porque ele é bem significativo. Então talvez agora nesse momento que eu tô tentando me adequar é que eu tenho que deixar meu negócio num cantinho um pouquinho menor. Mas eu tô entendendo que esse meu território, ele abriga o quê? A Lara em mudança, a família em mudança, o negócio em mudança. Então tudo que vem de fora nesse momento eu tenho que dizer um pouquinho de não. A gente foi para uma viagem esses dias, com um casal que a gente ama, e aí a gente tava lá na viagem e eles já falaram assim, nossa, agora a gente tem que ir pra tal lugar. O que vocês acham da gente ir pra lá antes de vocês mudarem? E a Déia olhou pra mim e falou assim, não tem como. É impossível, porque agora o nosso foco está em cuidar dessa mudança. Em fazer essa mudança em todos os nossos âmbitos da vida. Então o que a gente começou a fazer? Colocar
limites nesse território. A gente começou a cerquinha. E o que acontece? A gente pode sair um pouquinho desse limite? A gente pode. Só que quando a gente reconhece o território, eu vou lá fora um pouquinho. Então, de repente, eu vou lá e me dou um pouquinho mais pro meu negócio. Eu venho aqui e começo a usar os meus finais de semana para gravar o podcast. Então, eu vou lá fora um pouquinho desse território, mas daqui a pouco eu volto e falo assim, olha, Nick, a gente foi um pouquinho lá fora do território, agora eu preciso voltar um pouquinho aqui e cuidar mais dessas coisas. Eu vou tendo que abrir mão de alguns lugares. E olha que legal isso, essa questão da gente definir essa cerquinha em volta da gente. Se a Lara não define, se ela não entendesse qual é essa cerca em volta dela, esse limite... Gente, assim, ó, imagina o tanto de convite que a Lara recebe agora que ela está de mudança para... Vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu tenho certeza que ela gostaria de fazer isso, né? Eu já falei pra ela várias vezes, você vai ter que vir aqui na minha casa. E aí ela fala, você vai ter que vir aqui na minha casa. Então, ficam muitos convites. E se a gente não define esse limite, o peso vem. Poxa, eu não queria dizer não pro meu amigo, eu não queria dizer não pra Nicole, eu não queria dizer não pra isso. E aí, se isso não tá, esse limite não tá bem claro na minha cabeça, eu fico carregando um peso, eu fico carregando uma culpa, eu fico carregando mas eu tinha que ser mais forte, né? Como a Lara falou ali da nossa situação de ontem, né? Poxa, para de ser fraca, vai lá, liga a câmera e grava o podcast. Né? Você dá conta, toma alguma coisa, ganha uma energia aí, toma uma Red Bull que seja, né? E vá chicoteando para todos os lados, né? Só que é isso que faz com que a gente fique pesado, que as coisas pesem. Então, assim, é de pezinho em pezinho que a gente vai vivendo, que de repente você tá carregando, né? Lembra aqueles vídeos aqueles desenhos do Papaléguas lá, que tinha aqueles pesos, tem um nome aquilo, gente, eu esqueci o nome. Bigorna. Sabe? Tipo, as bigornas, né? Você tá tipo com 1 tonelada nas suas costas. Então, assim, geralmente a gente não tem uma situação que pesa 1 tonelada. Você tem várias situaçõezinhas que pesam quilos, né? Às vezes gramas, mas aquilo vai se somando porque você não define esse limite, porque você não entende e não aceita aquilo que está acontecendo com você e que essas boundaries, elas precisam acontecer. E, obviamente, passou aquela situação, tudo bem, você tira a cerquinha, né? Provavelmente em algum outro momento você vai ter que colocar outra cerquinha, mas que daí ela vai ser, às vezes, mais próxima de você, ou seja, você vai, entre aspas, dar conta de menos coisas. E, às vezes, você vai conseguir colocar uma cercona, que você vai conseguir dar conta de várias coisas. E ok, eu só preciso entender qual é o meu momento e identificar o que vai acontecer. A gente está numa época de final de ano e agora todos os meus clientes têm confraternização. E eu gostaria muito de estar em todas as confraternizações, mas não dá. Então ontem eu fui rapidinho em uma, vi a minha cliente fazer o discurso dela e falei, ok, né? Eu aproveitei, então já que a Lara e eu fizemos o combinado de inverter o sábado para o domingo, eu falei, bom, eu já sairia rápido do evento, né, da confraternização do cliente para vir gravar o podcast. Como o meu sábado vai ter que virar o meu domingo, então no domingo, que é hoje, que era o sábado, falei assim, então sábado hoje é meu domingo, eu vou curtir. Então eu fui tomar um café com as minhas amigas, eu tive um dia super gostoso, eu cheguei em casa e fui cozinhar, fui fazer... enfim, coisas que para mim eram gostosas, prazerosa mesmo. E aí a casa ficou sem limpar, né? Que para mim era uma coisa também muito importante, mas que não coube na minha agenda, né? Então, assim, eu só deixei, tipo, coisas arrumadas, mas assim, passar pano na casa, varrer a casa, isso não rolou. Então, assim, eu respiro fundo, né? Porque eu tenho toque com limpeza, mas eu respirei fundo e falei assim, cara, hoje é meu dia de descanso, ontem, né? Hoje é meu dia de descanso, então eu vou fazer coisas prazerosas. Eu coloquei música e fiquei dançando em casa. E fiz realmente aquela troca valer a pena. E quando eu faço essa troca valer a pena, eu não fica pesado. Eu não fiquei irritada com a Lara, do tipo assim, putz, ferrou com o meu final de semana. Fui tipo, não, ok, meu final de semana é hoje. Eu vou curtir hoje. E aí amanhã a gente trabalha. Então, isso é a importância da gente ter esses limites e da gente conseguir identificar. Tá pesado? Não tá? Se tá pesado, como que a gente pode conversar?
né? Então a gente também já falou em outro episódio, inclusive foi no episódio da semana passada sobre perfeccionismo, o quanto que é importante termos alguém ao nosso lado para ajudar a lidar com isso. Então a Lara chegando e falando assim, amiga, não vai rolar, eu não tô legal. E o que eu já combinei com a Lara, eu falei assim, eu sei, fica tranquila, vai chegar um dia que eu vou falar pra você, assim como já teve um dia, eu falei assim, amiga, hoje eu não dou conta. Eu não tenho condições de olhar pra uma tela de computador e fazer uma gravação agora, não rola. Então, tá tudo bem quando a gente define isso, né? Principalmente para quem tem sócio no negócio, às vezes a gente precisa fazer isso. Eu vejo muitos negócios ficarem pesados porque os sócios não conseguem ter conversas francas em situações às vezes tranquilas, e aí vai pesando, chega um momento em que a situação tá muito pesada para os 2 sócios, ou para os 3, para os 4, 5, sei lá quantos tiverem, e aí o negócio fica ruim. Sabe que agora me vem 2 coisas muito interessantes. Uma delas é a gente entender que o negócio que a gente cria, o ambiente profissional onde eu vivo, né? Para quem tá aqui nos escutando e não tem um negócio, ele tem que ser uma egrégora ao redor da gente, sabe? Uma egrégora é uma redundância. Ele tem que ser uma egrégora. Por quê? Porque a gente tem que, independente se eu tenho que trabalhar, fato, né? Tenho lá meu negócio. Mas eu tenho que construir dentro desse negócio uma egrégora. Eu tenho amigos. Eu tenho que ter dentro desse grupo de amigos a minha egrégora. Na minha família é uma egrégora que vai podendo te dar suporte. Então talvez você esteja hoje pensando aí, poxa, mas eu não tenho alguém como a Lara tinha a Nicole numa situação como essa. Não vão aceitar. Então talvez seja o seu momento de você começar a repensar o que você está construindo ao redor de você. Porque isso é muito importante, gente. Isso toca a vida de uma forma mais leve. É só assim que a gente pode servir. E eu vejo nisso, a Nicole serviu a minha vida nesse momento. E eu só consegui falar isso porque era pra ela. Eu não sou uma pessoa que entrega os pontos assim, ela sabe disso. Pra eu ter falado aquilo, foi um esforço gigante pra eu falar que eu não consigo dar conta de algo. Porque pra mim é muito gigante, eu tenho que dar conta de tudo. Então, isso também faz parte do meu território atual, que é reconhecer onde eu não dou conta e trazer pra perto de mim as pessoas que vão conseguir evoluir nesse processo junto e que pode receber isso, sabe? Esses momentos que eu tô vivendo. Então esse é o ponto que eu queria trazer sobre a egrégora. Outro ponto que, enquanto você estava falando, eu fui pensando, amiga, a gente costuma, quando tá muito pesado, é mais ou menos como se a gente pegasse vários cestos na nossa mão, assim, e fosse colocando coisas. Então imagina, eu tenho um cesto aqui, aí eu fui colocando, eu tenho que limpar a casa, tenho que ir ao supermercado, eu tenho que buscar a criança na escola, eu tenho que ter um momento com o meu marido, com a minha esposa. Aí eu tenho um outro saco aqui, outro cesto aqui, que esse cesto tem um funcionário que eu tenho que contratar, os clientes que eu tenho que trazer, o final do ano que tá chegando. E aí a gente fica assim, ó, sabe, carregando isso, aí fica muito pesado, eu tô com as minhas mãos ocupadas, meu corpo tá exausto, né, para ter que lidar com tudo isso. Então o que a gente faz? A gente reconhece esse território e a gente começa a soltar esses nossos cestos. Então ali tem um cestinho que tem uma casa que tem para varrer, né? Tem móveis que eu tô começando a vender para me desfazer, tem malas que eu preciso preparar, tem coisas que vão, que não vão, tem coisas que eu tenho que lidar no meu negócio. Então primeiro eu começo, quando eu vou determinando esse território, eu vou soltando esses pesos da minha mão. E aí vai ficando um pouco mais leve. Por quê? Porque não é sobre velocidade e força, é sobre consistência. É isso que você sempre tem que pensar, como que eu vou ganhar consistência nisso? E até aconteceu uma situação bem interessante na academia essa semana, que um personal veio e falou pra mim assim, nossa, só isso de peso pra fazer um exercício? E eu falei assim, sim. E ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mas eu boto mais fé em você, acho que você pode aumentar esse peso. Vamos lá, você consegue! Tipo, ele bem assim, tipo, querendo ser um motivador, sabe? E aí eu pensei naquele momento comigo, assim, talvez eu pudesse erguer um pouquinho mais de peso, mas eu tô focada, e isso foi um acerto que eu fiz com o meu treinador, que é de consistência. Porque eu já tive vários momentos, porque eu tenho uma facilidade incrível pra falar assim, pega mais, não sei o que. Eu falo, isso aí, eu pego mais mesmo. Vai lá! Vai lá e faz. E aí eu falo, pode ser que eu faço mesmo, eu dou conta. Só que isso faz com que eu não tenha consistência. Eu posso ter, de repente, um pico de progresso. Só que isso faz com que eu fique parado. Assim, eu já machuquei meu joelho, já machuquei meu cotovelo. E aí acabou com a minha consistência. Então, o momento atual é sobre o quê? Consistência. Aí você viu?
Eu reconheço o meu território, coloco as coisinhas dentro desse meu território e aí eu vou determinando o limite, porque o outro que vem, ele traz coisas dele e que às vezes não são suas. O que esse treinador trouxe? Uma coisa dele. A aluna dele estava erguendo muito peso. Mas eu olhei e falei assim, não, esse é o meu limite, nesse momento. E muito legal você trazer isso, Lara. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo também com o meu treinador. Eu passei recentemente por uma situação muito delicada da minha vida pessoal e foi bem difícil para mim passar por ela. Na verdade, as escolhas que eu fiz para passar por ela, porque eu simplesmente poderia ter chutado o balde, mandado pastar, e eu resolvi lidar com a situação para que eu não carregasse nenhum tipo de problema para frente. E realmente todo o resto poderia ter ficado muito pesado. Então, assim, quando você fala dessa questão de definir território, eu acho que eu tive uma decisão bem corajosa. Você falou da questão da consistência, para mim também existe uma questão de coragem da gente definir alguns limites. Então eu tive uma decisão corajosa de pensar onde eu vou colocar energia agora, que é basicamente fazer essa definição dos limites, né? Eu olhei assim, cara, o que eu dou conta? E foi super complicado, por quê? Porque eu tinha as minhas entregas com clientes, eu tinha as minhas questões financeiras, né? Porque, enfim, a gente tem que olhar para isso, né? Tem as minhas metas financeiras, não só meta, mas o que realmente eu quero gerar de entrega. E aí, o que eu parei para fazer? Eu falei assim, gente, nesse momento eu preciso produzir conteúdo para rede social? Não. Mesmo fazendo parte do meu trabalho, mas assim, eu preciso. Então eu comecei a olhar coisas que eu poderia colocar a minha energia. E eu escolhi colocar energia onde estava o peso, onde era a dor para mim. Porque se eu não colocasse foco e energia naquilo que estava pesado, que era uma questão da minha vida pessoal, eu ia deixar que aquele peso intoxicasse e pesasse todas as outras coisas. E isso trouxe várias implicações, né? Porque eu até hoje, neste momento que a gente está gravando esse nosso episódio, eu estou há 7 meses sem produzir conteúdo na minha rede social, que era algo que eu gostava muito. Então, na verdade, a minha nova produção de conteúdo são esses podcasts. Mas toda a minha produção para o meu próprio canal do YouTube, para o meu próprio Instagram, LinkedIn, etc., ficou tudo pausado. E foi uma escolha minha para que eu colocasse energia dentro daquele limite. Então, assim, o meu cercadinho estava muito pequenininho, né, dentro desse momento. Então, nos últimos 2 meses que eu estou conseguindo expandir esse meu cercadinho, né? Mas se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria inteira. Então, assim, é muito delicado porque para o tipo de trabalho que eu tenho, que é um trabalho de coaching, de consultoria, mas que é um trabalho muito terapêutico, então para o meu tipo de trabalho eu preciso estar inteira emocionalmente junto ao meu cliente. Se eu não estou, eu acabo correndo o risco de fazer mal para a pessoa, né? Porque é um risco realmente do meu trabalho. Se eu não faço um bom trabalho, eu posso contribuir negativamente com as pessoas. Então lembra que eu até falei no começo que eu vejo que nós somos um canal de entrega para o outro, então vem de Deus, passa por mim e chega no outro. Só que se ao chegar em mim eu tô toda zoada, ele vai zoado pro outro e eu não gosto, né? Para mim essa é uma questão assim bem delicada. Então eu coloquei alguns limites, por exemplo, eu não peguei clientes novos durante esse período, eu não apareci em rede social. Eu só estava entregando aquilo que já estava combinado, basicamente foi isso, né? Só que eu fiquei com vergonha de algumas coisas, então ninguém soube do que eu estava passando. E eu em nenhum momento cheguei pro meu treinador e falei, eu não tô bem. E aí um dia eu cheguei lá na academia e aí ele assim, né, ele sabe, né, eles tiram muito sarro de mim quando eu fico molenga, porque ele falou assim, pô, coach, não é possível que a coach tá assim, né, então daí tem aquela questão, né, a pressão o fato de eu ser coach, tem que, tipo assim, vai, vamos lá, você não falaria isso para um cliente seu. E aí eu tava lá fazendo um exercício e eu não tinha força, eu tinha 0 força, eu não conseguia. E aí eu comecei assim a fazer bem devagar e aí ele chegou do meu lado e falou assim, vamos lá, Nicole, você consegue! Eu comecei a chorar na hora e eu fui correndo pro banheiro chorar. Eu falei assim, puta que bosta, eu não acredito, sabe? Aí eu respirei, né, chorei, lavei o rosto, voltei e eu falei assim, pra mim hoje deu.
eu não dou conta. E aí, no treino seguinte, eu cheguei e falei assim, eu não estou bem, eu preciso que você pegue e leve comigo, eu não dou conta. Falei, por mim eu não estaria aqui, eu só estou aqui porque eu sei que eu preciso estar aqui. Mas, por favor, não pega pesado comigo. E aí eu tenho que entender que aquilo não era uma questão que eu estava sendo fraca, preguiçosa, não era a minha criança birrenta que estava falando, era tipo assim, pô, eu não tenho energia, eu tô com dificuldade de acordar. Quanto mais fazer atividade física. Então, assim, você ter esse reconhecimento e chegar para pessoa que joga, que coloca força em você e falar assim, cara, não vai rolar, né? Então, é muito importante a gente definir essas questões para entender o que tá pesado. E aí, nessa minha história, o peso maior foi durante mais ou menos um mês. Foi um mês absurdamente pesado e que eu não conseguia colocar energia em quase nada. Que eu fazia os meus atendimentos, mas era muito difícil. Mas aí, quando você tem consciência de este o peso e eu estou liberando este peso, na hora que passa, de repente passa assim de uma vez. É uma coisa muito boa. E quando a gente não tem consciência de qual é esse peso, ou a gente faz de conta que a gente dá conta desse peso, você passa às vezes anos carregando esse peso e ele fica vindo de tempos em tempos te dando marteladas e fazendo... Daí sim você começa a desistir do seu negócio, das suas amizades, do seu casamento, do sei lá do que você vai desistindo. Porque você não olhou para aquele peso, porque você não foi tirando os pesos necessários naquele momento. Então, olhar para essa alternativa de enxergar onde está o peso, definir, né, separar o milho bom do milho ruim, definir os limites e agir dentro desses limites é essencial para que a gente viva bem, para que a gente viva feliz, para que a gente toque o nosso negócio, a nossa carreira, né, a nossa profissão da melhor maneira e que a gente sinta que a gente está vivendo e não apenas existindo, né? Nick, você fechou perfeitamente isso, assim. Bom, agora, pra gente concluir, como de hábito, qual é a alternativa que fica pra você hoje? Poxa, mas eu acabei de falar tudo e você quer que eu dê a alternativa? Sou sempre eu que faço a pergunta da alternativa, você tem a sua liberdade poética de me colocar nessa frente. Para mim, a alternativa diante do peso no negócio é realmente eu ter a coragem de respirar fundo e falar o que exatamente está me pesando. E de vez em quando dá vergonha, tá? Dá vergonha da gente falar assim, cara, eu não acredito que é isso que tá pesando. Respire fundo e olhe para essa vergonha. E se você não der conta sozinho de lidar com essa vergonha, existem profissionais maravilhosos que nos ajudam com isso, né? Então, psicólogos, terapeutas, coaches, mentores, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir falar com quem a gente conhece, né? A situação de vida que eu passei esse ano, só a minha terapeuta soube que eu estava passando. Depois que passou, eu já contei para um monte de gente. Mas enquanto eu estava passando, eu não tinha coragem de contar para ninguém. E então, peça ajuda se você tem vergonha disso, mas por amor a você e aquilo que você crê e a vida que você pode construir daqui em diante, né? Olhe para o seu peso e tire ele de você, assim, com bastante carinho, com bastante amor, para que ele realmente não se perpetue aí ao longo da tua vida. É isso que eu levo de alternativa. E você, minha amiga, o que você leva de alternativa dessa nossa conversa de hoje? Nós falamos coisas muito boas hoje, muito boas. E eu acredito que a gente atingiu um dos nossos objetivos, que é atravessar o nosso próprio processo de cura juntos através da fala, né? Através do diálogo e da contribuição desse diálogo multiplicado em outras pessoas. A gente fez um lindo servir hoje, né, amiga? A gente fez um lindo servir, é verdade. A minha alternativa para hoje é uma alternativa que é um desafio que está em construção, assim, não construção de desafio, mas é a construção que eu quero cada vez mais para minha vida, que é aprender a colocar limites, reconhecer território e colocar limites, porque eu não tenho como colocar limites se eu não reconhecer esse território.
Então, a alternativa para mim de hoje é: reconheça o território e defina os limites. E isso pode ficar migrando, tá? Isso não é eterno. Você pode migrar, é um momento que você está vivendo, e depois você vai de novo reconhecendo o território, definindo limites. Isso vai te dar consistência. Muito, muito bom. E a gente convida você para colocar comentários aqui no YouTube. Qual a alternativa que você leva desse nosso episódio de hoje? Se você gostou, curta e fique à vontade para compartilhar com seus amigos este nosso programa. E você também pode nos ouvir nas plataformas de streaming para acompanhar o áudio e a gente está com você em todos os lugares. Foi um grande prazer conversar com você, minha amiga, hoje, e um grande prazer ter você ouvinte aqui conosco. E nós nos vemos na próxima semana com mais alternativas. Um abraço e até lá!